Bom dia. Graças a Deus, povo de Deus, povo amado, meus amigos, minhas amigas, irmãos em Cristo. Deus abençoe, graça e paz. Tenhamos esta sexta-feira, este dia alegre, abençoado e próspero. E dando continuidade sobre o tema família, são 30 temas que nós estamos trazendo aqui. Hoje nós vamos falar sobre família e temor do Senhor, como fundamento da sabedoria. Amém? Então, que Deus continue nos abençoando e derramando bênçãos sobre as nossas vidas. Vamos orar? Senhor Deus Santo, vivo, poderoso, Deus Criador dos céus e da terra, Deus, muito obrigado, ó Pai. Louvado e engrandecido seja o teu santo nome, Pai. Deus, obrigado pelo descanso da noite. Obrigado, ó Deus, por mais um dia de vida. Obrigado pelo ar que respiramos, pela água que bebemos, pelo alimento sobre a mesa. Obrigado por vivermos e termos uma família, Senhor. Deus, em tuas mãos eu coloco a minha vida, coloco a vida da minha família, dos meus parentes, meus amigos, coloco a comunidade cristã da qual eu faço parte, Senhor. Coloco em tuas mãos como uma criatura nas mãos do Criador. Abençoa-nos com a tua presença, ó Deus, em nome de Jesus, e torna os nossos dias mais alegres, abençoados e prósperos, Senhor. Deus, que seja repreendido do nosso meio todo espírito de enfermidade, todo espírito de culpa, todo espírito de inveja, de desânimo, todo espírito de vício, de prostituição, e que o teu Espírito Santo verdadeiramente tome lugar em nossas vidas, ó Pai, nos consolando, nos confortando, nos alicerçando e nos direcionando. Essa é a nossa oração nesta manhã. Esta é a minha oração nesta manhã, ó Deus. Em nome de Jesus eu oro. Amém e graças a Deus. É isso aí, queridos. Família e temor do Senhor, fundamento da sabedoria. E como texto, eu quero usar Provérbios capítulo 9, versículo 10, que diz o seguinte: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo é entendimento. O conhecimento do santo é entendimento. A Bíblia também nos diz assim: errais por não conhecer as Escrituras. Jesus, certa vez, quando estava na sinagoga, ele diz assim: buscai nas Escrituras, porque julgaste ter nela a vida eterna, e ela mesma que testifica de mim. Amém? Tem uma pergunta aqui já de um ouvinte agora pela manhã. Eu vou abrir aqui e ver qual é a pergunta, né? Então você também que nos acompanha, se tiver alguma pergunta para fazer, queridos, pode fazer nos comentários, tá? E nós estaremos respondendo também, principalmente aqueles que têm o nosso WhatsApp. Muito bem. Esse texto de Provérbios aqui, capítulo 9, versículo 10, que fala sobre o temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é entendimento. Então, o livro de Provérbios frequentemente contrasta o caminho da sabedoria com o da tolice. E no coração dessa comparação está o temor do Senhor, que é visto como o alicerce da verdadeira sabedoria. Então, esse conceito, ou este conceito que está próximo, é profundamente teológico e relacional. Por quê? Porque significa uma reverência respeitosa e uma admiração pela santidade e autoridade de Deus. Então, o temor do Senhor é o reconhecimento da sua majestade e submissão voluntária a seus mandamentos e vontade. Certa vez o rei Josafá vê a grande vitória proporcionada pelo Deus de Israel. O profeta Eliseu tinha visitado ele e falado a ele aquilo que Deus tinha mandado. De repente ele junta todo o povo, se veste de saco, rasga suas vestes e diz assim: que a nossa visão seja a vontade do Senhor. Tem muita gente tendo visão, mas que não é a vontade de Deus. Por exemplo, o versículo não fala de um medo que paralisia, mas de uma atitude de profundo respeito, que orienta o comportamento e o pensamento, o temor do Senhor. Então, esse temor não é meramente emocional, mas informado pelo conhecimento do santo,
que é adquirido através da palavra. Lá em Timóteo, Paulo escrevendo a Timóteo diz assim: toda a escritura divinamente inspirada por Deus é útil para o ensino, para a repreensão, para a educação, para que o homem, para que o obreiro, o homem e a mulher de Deus sejam perfeitos e perfeitamente habilitados para toda boa obra, conhecimento. E a própria Bíblia fala lá em Oséias, né, meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Então, sem o conhecimento da palavra de Deus, não tem o temor. Né? Então, o temor do Senhor está ligado diretamente ao conhecimento da palavra. Amém? Então, nesse sentido introdutório que eu falei para você, o primeiro ponto que eu quero trazer aqui, o Salmo 111, muito conhecido, Salmo 111, 10. Diz assim o texto, Salmo 111, 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Bom entendimento tem todos os que cumprem os seus mandamentos. O seu louvor permanece para sempre. Então, aqui está falando que é o primeiro ponto que eu quero tratar com você. O temor do Senhor como base. E dentro desse tópico do Senhor, do temor do Senhor como base, nós temos a reverência divina. Ou seja, entender o temor do Senhor como respeito que inspira obediência e adoração. A Bíblia diz que o Senhor procura os seus adoradores. O melhor lugar para encontrar um adorador é na família. É o cônjuge, seus filhos. É o melhor lugar ali. Outra situação, educação na reverência. Aí vem o tópico de ensinar aos filhos a importância do respeito. Ensina a criança o caminho que ela deve andar. Ensinar. E o melhor método de ensino é pelo exemplo. Seu filho tem visto você estudando, preparando estudo, tem visto isso aí. Ele tem orado junto com vocês. Então, ensinar os filhos a importância do respeito por Deus como início do conhecimento verdadeiro. Ou seja, educação na reverência. A outra situação é o temor e disciplina. A relação entre disciplina e reverência, como isso muda o caráter e as decisões. Essa disciplina aqui não é uma disciplina militar. Por exemplo, você faz um voto de todos os dias fazer isso e isso. Você tem feito? Não? Então, a pessoa que tem um temor do Senhor, ele não fica na estrada, ele continua caminhando. Ele é uma pessoa disciplinada, ele disciplina seu tempo, sabe? De todas as maneiras, o dízimo do seu tempo para Deus, o tempo que ele tem para administrar na sua família, o tempo que ele tem no trabalho, disciplina, sabe? Até nos estudos da palavra de Deus. Segundo ponto que eu quero tratar aqui, Provérbios 1:7. Esse provérbio é conhecido, né? Provérbios 1:7 diz assim: o temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Então, sabedoria e instrução, conhecimento e entendimento. Esse é o segundo ponto. Aqui eu quero tratar primeiro da busca por conhecimento. O papel do conhecimento bíblico no crescimento espiritual e no discernimento prático. Prático, na tua prática do dia a dia. Em que você tem usado o teu conhecimento bíblico na prática do dia a dia, no teu comportamento, nas tuas tomadas de decisões. Porque a família, o bem-estar da família depende das decisões tomadas. A satisfação familiar entre os cônjuges e filhos, pais, filhos, dependem das decisões tomadas. E toda decisão deve ser tomada de acordo com a visão de Deus, com a vontade de Deus, igual o rei Josafá falou, que a nossa visão seja a vontade do Senhor. Muitas decisões são tomadas nos lares cristãos hoje,
debaixo de fúria, debaixo de brigas, mas não debaixo da palavra de Deus, da vontade de Deus. Homens fazem planos e os planos não acontecem. Por que não acontecem os planos dos projetos? São muitas teorias e poucas práticas. Tem cristão teorizando demais. E nada vai. Se você está numa situação, tem horário e nada tem acontecido, é porque Deus quer usar aquela situação para mudar você. Simples assim. Não tem outra situação. A outra situação tem a busca por conhecimento e a aplicação dela. Integrar o conhecimento do reino de Deus em decisões, como eu falei para vocês aqui, e as decisões familiares, elas são diárias. Todo dia, quando você acordar, você já está tomando uma decisão. Então, as decisões são diárias. Então, precisamos disso aí. Por que aplicação do conhecimento? Porque o conhecimento também é proteção. Como o conhecimento do santo pode proteger a família de influências nocivas? De todas as áreas. Nós oramos aqui e pedindo que seja repreendido do nosso meio espírito de enfermidade. Porque o Senhor nos ensina isso na sua palavra. Ele diz assim, Jesus fala assim, em meu nome curai enfermos e expulsai demônios. Então, espírito de enfermidade, todo outro tipo de espírito que causa contenda, de acordo com a palavra de Deus, com o conhecimento, ele gera proteção. Se nós usarmos esse conhecimento de uma maneira correta na nossa família e com a autoridade do nome de Jesus, porque foi Jesus que falou, em meu nome, curar enfermos e expulsar demônio. É o nome de Jesus que é poderoso. Então, isso é o conhecimento como proteção. Segundo tópico que eu quero tratar aqui é a sabedoria na prática familiar. Efésios capítulo 6, versículo 4. Efésios 6, 4 diz assim o texto. Um texto bem conhecido, né? Diz assim, e vós, pais, não provoquei a ira dos filhos, mas criai-os na doutrina e a demonstração do Senhor. A sabedoria na prática familiar. Efésios 6, 4. Nesse primeiro ponto aqui, nesse terceiro tópico, eu quero falar sobre cultivar a sabedoria, ou cultivando a sabedoria. Como assim, pastor Dimas? Práticas familiares que desenvolvem sabedoria, como estudo bíblico e oração em família. Isso é exemplo de prática familiar. Seus filhos têm orado por você? Tem lido a Bíblia, textos bíblicos para você que é pai, que é mãe? Não importa a idade. Eu não gosto de falar da família dos outros, gosto de falar da minha. Eu tenho um menino, nós temos um filho o mais velho tem 31, o outro fez 25. Eu tenho um de 17 e tenho um de 15, vai fazer 16. O que tem 17, que é o Bruno, todos os dias, na hora do almoço, ele lê um texto bíblico e ora para nos abençoar. O João, quando está aqui passando as férias, que tem 15 anos, vai fazer 16 agora, a mesma coisa. Ele passei esse hábito. Então, ele lê a Bíblia e ora para nos abençoar. Então, cultivando sabedoria, ou seja, práticas familiares que desenvolvem sabedoria como estudo bíblico e oração em família. Isso abençoa demais. Outra situação é a sabedoria e relacionamento. Aplicar a sabedoria em como os membros da família se tratam e se comunicam. Aqui em casa, a Rosane e o Bruno discutimos muito sobre coisas da Bíblia, por exemplo. Nós falamos muito, né? Às vezes o Bruno traz uma situação, eu digo, olha, a Bíblia diz assim, assim, assim. E ali a gente tem um debate sobre a Bíblia, né? Tem coisa que eu digo, não, o Bruno está certo. Tem coisa que eu digo, não, a Bíblia não diz isso. O Bruno tem um entendimento muito bom, então até porque criou, né, comigo e tal, estudando, ele sempre está vendo, eu estou estudando, estou preparando um texto, a Bíblia ele lê, ele traz assunto, comenta, a gente, ou seja, sabedoria e relacionamento.
Aplicar a sabedoria em como os membros da família se tratam e se comunicam. E por conta dessa sabedoria e relacionamento, vem as decisões sábias. O impacto do temor do Senhor na tomada de decisões financeiras, educacionais e relacionais. Essas 3 áreas são as áreas que mais afetam a família cristã, que é a financeira, educacional e relacional. São as áreas que mais afetam. A parte financeira, por exemplo, meu Deus do céu, é o que tem destruído o casamento. Né? Então, tem que haver o envolvimento diretamente com Deus nessas áreas. A área financeira. Entre os apóstolos, o que traiu Jesus era justamente o tesoureiro. As pessoas, quando têm um poder financeiro resolvido, acham que não precisam mais de Deus. E você vê que está na sequência financeira, educacional e relacional. É justamente por causa do dinheiro, quando o dinheiro, ser rico não é problema, é solução. Mas o dinheiro não pode ser o teu Deus. Você tem que ter domínio sobre ele. Quando você tem domínio sobre ele, você consegue resolver tua parte financeira. E tem muita gente gastando o que não ganha, se endividando mais do que ele tem para pagar as contas. Ou seja, viver de aparência. Viver de aparência afeta diretamente a vida financeira, ostentações. E isso afeta a parte educacional e relacional. Afeta o teu relacionamento, afeta aquele curso que você queria fazer, mas você não consegue pagar, porque o dinheiro está sendo gasto em outras coisas que não são prioridades. Ok? Então, decisões sábias, tomadas de decisões. Se você não tem a sabedoria e Deus não está nas suas decisões te orientando diretamente, você vai ter problema financeiro, educacional e relacional. O 4º ponto é um texto que está aqui em Deuteronômio. Deuteronômio, capítulo 6, versículo 2. Eu quero ler com vocês. Deuteronômio 6, 2 diz assim: para que temas o Senhor teu Deus e guarde todos os seus estatutos e mandamentos, que eu te ordeno, tu e teu filho, e o filho do teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. A vida e ensino alinhado com o temor de Deus. Vida e conhecimento alinhado com o temor de Deus. Então, a primeira situação aqui é viver o temor a Deus. Né? Então, nós precisamos exemplificar para os outros, aqueles que estão à nossa volta, uma vida que reflete o temor de Deus em atitudes e palavras. Não adianta ter o temor de Deus, mas as atitudes e as palavras é de quem não respeita a Deus, é de quem não respeita o próximo. É viver o ensino alinhado com o temor de Deus. Ele fala aqui você, tua família, tua casa. Aqui em Deuteronômio 6:2. A outra situação é o ensinamento consistente. A congruência entre o ensino e o viver, eles devem mostrar a integridade e temor a Deus. Sabe? Uma coisa não pode ser diferente da outra. A vida tem que ser pautada naquilo que a palavra nos ensina. Afinal de contas, o salmista diz assim: a tua palavra eu guardei no meu coração para não pecar contra ti. E ele ainda diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Então, ensinado ou disciplinado pela palavra, e o viver no dia a dia. A outra situação é legado e temor. Construir um legado familiar onde o temor a Deus é transmitido com valores divinos, com amor divino, com amor de Deus. Até quando você vai corrigir, explique por que você está corrigindo teu filho. Fale para ele, estou fazendo isso, que é para o teu bem, para o teu futuro. Mas tem que corrigir.
usando o temor do Senhor. Você está construindo um legado na tua família. A Bíblia diz assim: o homem de bem deixa herança para os seus filhos, deixa um legado para os seus filhos. Então, nós precisamos construir este legado, dia após dia. Ontem, nós chegamos da gráfica, eu fui buscar meus livros, né? São os livros que eu escrevi. Minha esposa escrevi os livros, minha esposa é professora de língua portuguesa, ela corrigiu todo o texto. Mandei para a EDA, o setor de obras, registro de obras literárias da UDESC, Universidade do Estado de Santa Catarina. De lá eles mandaram para a Biblioteca Nacional os 2 volumes e veio o registro da Biblioteca Nacional. Volume 1 classificado como didático pedagógico e volume 2 como técnico científico. Né? Legado. Daqui uns dias eles vão pegar meus livros. Esse aqui é o volume 1. E você, poxa, meu pai escreveu esses livros. Meu pai formado em ciências biológicas, pós-graduado, duas áreas do conhecimento com especialização na área de ciência biológica. Meu pai é graduado em física, pós-graduado em matemática e física. Meu pai é graduado em filosofia, pós-graduado no ensino da filosofia. Meu pai é graduado em história, bacharel em teologia. Legado. Porque o homem de bem deixa herança para os seus filhos, para que eles possam dizer: meu pai fez tudo isso, eu também quero fazer. Ou seja, ensinar pelo exemplo. Então, esse texto aqui que nós lemos de Provérbios, né? Provérbios 9, 10, que nos fala que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo é o entendimento. Busque ao Senhor enquanto se pode achar. E lembre-se o que a palavra nos ensina em Oséias ali. Meu povo está sendo destruído, porque lhe falta o conhecimento. Conhecer é você ler a Bíblia, pega livros auxiliares que tratam do contexto cultural daquele livro, contexto histórico, a origem do texto. É o conhecimento para você poder adaptar aos dias atuais. Porque a palavra do Senhor, ela renova-se a cada manhã. E para ela renovar-se a cada manhã é justamente o que diz a parte B do Provérbios 9 e 10. E o conhecimento do santo é sabedoria. E o conhecimento do santo é entendimento. Amém? Queridos, que Deus os abençoe nessa manhã. E não esqueça de buscar o conhecimento. Tem pessoas que investem em muitas coisas, mas não esquecem o reino de Deus. Livros que auxiliam na leitura bíblica. Quanto que você tem investido no conhecimento do reino de Deus para melhorar a tua família, para melhorar o teu relacionamento familiar, para melhorar o teu dia a dia diante de Deus, diante dos homens e diante da igreja. Amém? Que Deus abençoe, queridos. Tenha uma sexta-feira, um dia alegre, abençoado e próspero, em nome de Jesus.